versátil que o Einstein, embora ele não alcançasse níveis de profundidade e originalidade tão elevados quanto o Einstein alcançou nas especialidades dele. No caso do Kasparov, também é um pensador muito inteligente em outras áreas fora do xadrez, mas não tanto quanto no xadrez. E aí tem uma questão, né, tem uma fórmula do Bill McCauley, em que há uma conversão de rating de xadrez em QI e vice-versa. Só que a maneira como ele faz essa conversão é inadequada, né? Ele considera que as duas distribuições são normais, com médias e desvios padrões diferentes, mas ambas como se fossem distribuições normais, quando na verdade não são, né? Então, dentro do intervalo de -2 a +2 desvios padrão, até seria possível fazer essa conversão com uma distorção não muito grande, mas à medida em que se afasta desses 2 desvios padrão, o erro vai crescendo. Então, para que até 130 mais ou menos, daria para fazer que seria correspondente a uns 1.500, 1.600 de rating. Você vai afastando desses 1.600 de rating até chegar nos 2.850, 2.851, que o Kasparov chegou em 1999, já dá uma disparidade muito grande, né? Então não dá para converter satisfatoriamente esse rating em QI equivalente. Dá para converter, mas não faz sentido, o significado se perde nesse processo. Não tem uma isometria adequada, não tem uma variedade de construto, uma correspondência de variedade de construto. Então tem vários problemas que impossibilitam, né, que inviabilizam essa conversão de um score no outro. Mas é possível, por outros meios, fazer uma conversão mais adequada, mais acurada do ponto de vista estatístico, mas não necessariamente do ponto de vista cognitivo, que vai fornecer um score razoável, né? Então o QI de Kasparov, esse 2.851, seria equivalente a 192 de QI pela fórmula de Bill McCauley, que não é apropriada, né? Coincidentemente, se converter de uma maneira adequada e corrigir também a escala, colocar numa escala de proporção, fica próximo realmente de 190. Mas se colocar numa escala, os dois na mesma escala, daria em torno de 245 a 250, se convertesse o rating em QI, e daria cerca de 160, 157, se preservasse o nível de performance e nível de raridade. Então, essa conversão de QI em xadrez, da maneira como ela é feita, é inadequada. No meu livro também eu trato dessa questão com mais detalhes, explicando exatamente qual a diferença, né? Por que não se pode fazer essa conversão, quais as interpretações adequadas para converter o QI em xadrez. E o elemento principal é, o Kasparov no xadrez, ele tem um nível que chegou a mais de 1 em 10 bilhões. Né? O nível dele no xadrez, 1 em 10 bilhões. O nível intelectual dele seria mais ou menos 1 em 10 mil. Né? 1 em 10 mil, 1 em 50 mil, talvez chegasse a 1 em 100 mil. Em algumas áreas específicas, né, ele pode chegar talvez a 1 em 100 mil. Não muito mais do que isso. O Kasparov não alcança performances muito acima de 1 em 100 mil. Inclusive ele tem algumas crenças meio bizarras. Tem um autor russo que fala sobre a possibilidade de que a história da humanidade começou na Idade Média, que não existe história anterior a 1500, a 1400, que a história começou mais ou menos em 1500 e tudo aquilo que é anterior a 1500 foram invenções. O que não faz o menor sentido, porque se você aplica a técnica de carbono 14 para datação por decaimento radioativo, você pode medir razoavelmente e você pode determinar que tem uma curva, né, representativa da idade em função da porcentagem de decaimento, né, a quantidade preservada de carbono 14, e você verifica que de fato houve uma história muito anterior, né, e há uma consistência razoável entre os registros históricos datados e o decaimento de carbono 14. Então não é só que você aplica o carbono 14 para 3.000 a.C. e dá certo. Não, você pega toda uma curva de evolução histórica ao longo do tempo, contrasta essa curva com a datação por carbono 14 de fósseis, né, de artefatos produzidos com o registro dessas épocas, e você verifica que estão realmente muito próximos. Os pontos de datação comparados com a curva de evolução de decaimento do carbono 14 corroboram muito claramente que a história que nós temos registrada é representativa dos períodos que realmente ocorreram. Não houve essa fraude de não haver história anterior a 1500. É só você ter um pouco de noção de ciência, né, de datação por métodos radioativos, que você percebe que não tem sentido essa história. E esse livro fez sucesso, né? É muito vendido esse livro. Eu não me lembro o nome do autor, mas é um autor russo.
E o Kasparov é um dos adeptos dessa crença. O Kasparov, inclusive, ele elogia, né, o livro desse autor. Então, assim, uma pessoa com QI muito alto não teria como levar muito a sério uma hipótese como essa. Uma pessoa, por exemplo, com QI 110, com 90, 100, ela pode acreditar que a Terra é plana, né? Ela pode não perceber, pode não compreender os motivos pelos quais a Terra não é plana. Até um 120 de QI, 125 de QI, a pessoa pode não compreender bem, ela pode até acreditar que a Terra é esférica. Veja bem, é diferente de você acreditar que é esférica de você compreender que é esférica. É aproximadamente esférica. E tem outro vídeo também que eu trato dessa questão, dos formatos da Terra, dos detalhes do formato da Terra. Que na verdade também não é esférica, né? E também não é um elipsoide. E nem um elipsoide triaxial. Ela é um geoide elipsoide triaxial. Que também não é uma representação exata, né? Mas é uma aproximação bastante razoável. Para todos os fins práticos de metrificação, é uma representação adequada. Inclusive porque não dá para ir num nível além desse, porque você tem veículos se movendo, navios, caminhões, pessoas, né, que estão se movendo e deslocando. O formato da Terra está mudando. À medida que você tem objetos se movendo na superfície, o formato da Terra está mudando em função desses objetos que estão se movendo. Então, se você mede numa escala que você chega ao nível dos centímetros, dos metros, você vai ter variações no tamanho em função da própria superfície, que não é estática, né? Você tem animais, você tem pessoas, você tem veículos que estão se locomovendo e alterando o formato. Dependendo da escala de precisão que você considera, ela está se movendo. Então, o geoide é o nível mais próximo que se pode chegar de uma medida razoavelmente estável ao longo do tempo, que não fica mudando. Fica mudando também um pouco, né? Porque quando você muda a posição, se eu mexo a mão daqui para cá, eu estou deslocando a massa, um pouco da massa do planeta está mudando de posição. Então tem uma mudança. Só que é uma mudança tão pequena que não chega a alterar significativamente a forma do geoide, né? Já as mudanças milimétricas ou centimétricas mudam o tempo todo, então não dá para medir, né? Até dá para medir, mas só que você teria que atualizar a cada fração de segundo, você teria que estar atualizando para preservar a atualidade da representação do formato correto da Terra. Portanto, né, quando você trata como uma esfera, você tem um erro menor que 0,3%, né, menor que 0,3, menor que 0,35, né, 1 sobre 298,25642, o achatamento da Terra. Então, se você trata como uma esfera, você tem um erro menor que 1 em 300 aproximadamente, né, um erro menor que 0,3, 0,33%. No caso, quando o Kasparov ele interpreta, ele aceita essa hipótese de que a Terra poderia existir, que a história da humanidade anterior a 1500 seria uma invenção, né, que não existiu a história anterior a 1500, e a partir do momento que ele acredita que isso pode ser real, quer dizer que ele não percebe o erro que pode haver, ele não encontrou argumentos para mostrar que isso estava errado. Isso já denuncia uma limitação, né, relativamente, não passaria muito de 160 de QI se for medir em nível de raridade, que seria correspondente a uns 170, 180, no máximo chegaria a 190, em escala de proporção e não em raridade. Em raridade não passaria muito de 160 a 170. Esse é o QI correto do Kasparov em termos de inteligência geral. Para o xadrez, se converter o rating dele no xadrez para QI, corresponde aos 250. Né? O nível de raridade de pessoas que alcançaram a excelência que ele chegou no xadrez, convertendo aquilo num parâmetro estatístico correspondente ao nível de QI, seriam os 250. Mas não é representativo do nível intelectual dele. E veja bem, tem uma diferença. Eu estou convertendo o rating, a raridade do rating dele, para uma raridade equivalente em QI, seria 250. Mas o significado do rating dele não é o mesmo que o significado de QI. São variáveis muito diferentes, né? E não são mutuamente conversíveis. No caso do xadrez, a inteligência é um dos componentes, e na inteligência, a habilidade para o xadrez é uma das representações, né? Uma das formas de expressar a inteligência, uma parte de alguns componentes da inteligência podem ser expressos por meio da performance do xadrez. Então é importante compreender essa diferença, né? Consequentemente, quando se fala, né, da conversão, outro ponto importante também que eu estou deixando de comentar é que o rating passa por um processo de inflação. No meu livro eu discuto com muitos detalhes, isso mostra a curva de inflação,
mostro como os cálculos foram realizados pelo Arpadiello, pelo Jeff Sonas, pelo Rob Edwards, e mostro, o Rob Edwards, na verdade, ele não calcula a inflação, ele suprime a inflação por uma estratégia bem engenhosa, que ele usa cadeias de Markov, né? Ele usa o método de Monte Carlo via cadeia de Markov. Eu não sei se ele usa o método de Monte Carlo, mas usa cadeias de Markov para anular o efeito da inflação, tratando cada jogador em anos diferentes como se fossem jogadores diferentes. Então você tem o Capablanca de 1910, o Capablanca de 1911, o Capablanca de 1912, como sendo 3 pessoas diferentes. E nesse processo ele consegue, de uma maneira engenhosa, ele consegue suprimir, ele não suprime completamente, mas ele reduz a inflação ao longo de séculos no intervalo de apenas um ano. A inflação de um ano, né, ele comprime, ele compacta a inflação de um período longo num período mais curto. Pelo menos em teoria. Na prática tem outros efeitos que acabam distorcendo um pouco, mas em teoria ele consegue reduzir muito o efeito da inflação pela abordagem que ele dá para o cálculo de rating. E o método que eu apresento no meu livro não é da mesma maneira que o do Rob Edwards, ele é basicamente igual, na essência, ao modelo de Reich, que é o mesmo que foi usado por Elo, por Jeff Sonas e por outros. O Glico, né, por exemplo, também usa o mesmo método. A essência do Glico é o mesmo método. Só que tem vários desdobramentos diferentes, e várias correções e vários aprimoramentos que não estão presentes nos outros métodos. Então o cálculo que eu faço do rating de xadrez, ele é mais próximo de representar a verdadeira habilidade dos jogadores do que qualquer dos métodos que existem atualmente, né? E a maneira como eu faço o cálculo, eu chego a resultados praticamente livres de inflação, e eu tenho 2 métodos. Um deles que é totalmente livre de inflação, porque ele mede a habilidade absoluta, e não em comparação aos seus oponentes. Porque tem 2 maneiras, pelo menos, de medir o rating. Uma delas é pela qualidade dos lances, que é uma medida intrínseca, né, da qualidade absoluta de jogo, e a outra é comparativamente aos oponentes, que aí você fica limitado, você fica meio preso aos jogadores de diferentes épocas. Então, se você tem Capablanca com um certo conjunto de oponentes e tem Kasparov com outro conjunto de oponentes, embora haja intersecções, né, que se você vai conectando, né, os oponentes, você vai acabar entrelaçando esses oponentes em algum momento, mas à medida que você vai fazendo esse processo, você vai ter um efeito de inflação que vai distorcendo. Então é muito difícil você comparar Capablanca com Kasparov pelos métodos tradicionais. Já o método que eu utilizo, ele possibilita comparar separadamente Kasparov e Karpov, ambos em termos absolutos. O nível do Kasparov em termos absolutos é muito mais alto que o do Capablanca, em parte porque houve uma evolução do jogo nesse período. Então, quando você compara Kasparov em termos absolutos com Capablanca, Kasparov estava muito acima. Mas, quando você considera o nível de jogo que se conhecia na época, e você mede a média dos jogadores mais fortes para estimar a média do nível de conhecimento da época, e você faz esse ajuste, o Kasparov continua acima do Capablanca, mas por uma margem muito estreita, eles estão quase empatados. Enfim, o importante que precisa ser compreendido é que diferentes áreas, xadrez, matemática, literatura, ciência da computação, né, elas exigem diferentes componentes da inteligência em diferentes proporções. Consequentemente, algumas delas vão precisar de mais componentes e diferentes, não só uma quantidade maior, mas não necessariamente os mesmos componentes, e vai variar de momento para momento, de problema para problema, de pessoa para pessoa. Você pode ter uma mesma pessoa resolvendo o mesmo problema em condições um pouco diferentes, que vai ser aplicada uma quantidade diferente de componentes da inteligência naquele problema. Então tem muitas variações que precisam ser consideradas. Apesar de todas essas complicações, dá para simplificar e dá para sintetizar os elementos mais importantes que estão presentes. O fator G, ele é uma tentativa de representar a inteligência geral pelo primeiro fator que se extrai, né, numa análise fatorial, e que está presente em praticamente todos os testes de QI, todas as provas escolares que utilizam pensamento, né, que exigem pensamento e não só reprodução de informação, todos os, não só testes cognitivos, mas desafios intelectuais como o cubo de Rubik, problemas como o Lemmings, né, um jogo de videogame antigo, o Lemmings, que envolve inteligência, jogos estratégicos de um modo geral, inclusive o xadrez, shogi, go, né, e muitas outras atividades que exigem a inteligência geral, elas podem estar relacionadas
elas estão relacionadas entre si, né? Uma pessoa que joga melhor xadrez tem maior probabilidade de também ser boa em matemática do que uma pessoa que não joga bem xadrez. Isso não quer dizer que necessariamente a pessoa que joga bem xadrez, que ela necessariamente será boa em matemática, nem o contrário. Você não tem essa correlação. A correlação ela é uma medida estatística, ela não vai indicar necessariamente, não uma medida linear. Né? Ela é linear, mas não é exatamente uma proporção de 1 para 1. Né? E não é uma proporção preservada continuamente como a gravidade. A gravidade, você tem a aceleração gravitacional, ela segue exatamente aquela fórmula. Se você faz o cálculo, desde que você não tenha outros fatores, né, vento e outros elementos, efeitos eletromagnéticos, intervenção de elementos que estejam colidindo, né, com efeito Mös-Bauer, se você não tem efeito Casimir, né, se você não tem outros fatores que estão interferindo naquele processo, se é exclusivamente a gravidade que está atuando, então você tem uma medida muito acurada com base no modelo de gravitação, seja o newtoniano ou o modelo de Einstein, né, dependendo de quais as circunstâncias que estão sendo consideradas. O de Einstein pode ser necessário ou o newtoniano pode ser suficiente dentro do nível de precisão e de acurácia que você precisa trabalhar. O ponto-chave é que, para a gravitação, você tem uma medida praticamente quase exata, né? Dentro de, 10 decimais, 8 decimais, você tem uma medida muito precisa. Já no caso de correlação, essa similaridade entre aquilo que você está medindo e aquilo que realmente você gostaria de medir vai depender de quão forte é a correlação. No caso, quando se mede nível glicêmico, né, você não mede diretamente o nível glicêmico, você mede uma outra, uma concentração de um outro componente que está presente no sangue, e a partir da concentração desse componente, estima-se o nível glicêmico, porque há uma forte correlação entre o nível glicêmico e essa substância. E como é mais fácil medir a presença dessa substância do que medir o próprio nível glicêmico, então o que se faz é justamente medir essa substância, a concentração dessa substância, e a partir dela se estima, né, se calcula o nível glicêmico. A correlação serve em grande parte em situações como essa. E no caso da inteligência também não se mede diretamente a própria inteligência, mas sim tenta-se medir a inteligência a partir de um comportamento, né, um certo conjunto de resultados apresentados a um questionário, um conjunto de tarefas, e a partir daí se estima o nível intelectual. No caso do xadrez, também se tem um efeito semelhante, porque cada posição que você tem que deduzir qual é o melhor lance, que você tem que estimar o melhor lance, e tomar uma decisão em relação ao melhor lance, você está resolvendo um problema. É um problema intelectual. Então, nesse aspecto, tem uma similaridade com a inteligência, mas é um tipo muito específico de problema. Não é um problema que você aplica em várias situações diferentes. Ele pode ter, a aptidão que você dá para o xadrez pode ser aplicada também em outras áreas, mas não em todas as áreas, e não igualmente bem em todas as áreas. Dependendo da área que você vai atuar, o seu conhecimento, a sua aptidão para o xadrez vai ter maior ou menor aplicação. Eu não vou ficar aprofundando muito mais nessa questão, porque acho que já esclareci o suficiente, né? E é um tópico que, para quem tiver interesse em conhecer realmente melhor, com mais detalhes, a parte técnica, quem quiser compreender como funcionam os pormenores de todos esses processos, como são feitos os cálculos, como são feitas as conversões de maneira adequada, como se corrige a inflação do rating em função do tempo, as diferentes maneiras de se corrigir a inflação no rating, os efeitos que tem equivalentes no QI, no caso tem efeito Flynn no QI também, né? Então, quem quiser realmente compreender melhor como funciona isso, é recomendável que leia o meu livro de Ouro da Inteligência, que não foi lançado ainda, ou que assista o meu vídeo, leia meus outros conteúdos sobre esses assuntos. Tá? Aqui é só realmente uma síntese, e já passou também novamente do tempo. Sempre o meu objetivo é fazer uns 15 minutos, né? E no final acaba 4 horas, né? 5 horas de vídeo. Né? Mas enfim, é isso. Eu agradeço a todos pela atenção, espero que vocês tenham apreciado, e até breve, se Deus quiser.